existia um único lugar no mundo, um só, e na Bélgica, chamado Gel, Vila de Gel, a famosa Vila dos Loucos. O que era isso? Pois é, era um lugar que desde o século VIII, olha que coisa, nós estamos no ano de 700, desde o século VIII, os alienados mentais eram levados para lá para cura. Sei. E ficavam abertos. Era um outro tipo completamente diferente de tratamento. Uma cidadezinha pequena chamada Gel, noroeste da Bélgica. E isso foi indo. E aí século XVIII, século XIX, pleno século XIX, a Vila de Gel era aberta. E os doentes, como é que eles ficavam? Eles eram levados, eles ficavam na casa dos habitantes, que recebiam um dinheiro do Estado, ou aqueles que podiam pagar, pagavam, para ficar vivendo juntos em sociedade. E iam, a única coisa diferente de tudo que tinham, eles iam na igreja rezar para Santa Dínfina. Santa Dínfina é a padroeira dos loucos. Ah, é? É, e sabe como é que é a imagem dela? Não. É linda, maravilhosa. Santa Dínfina. Olha, isso aqui ninguém vai ter essa imagem porque, enfim, é difícil. Será que ele não acha? Vamos ver se ele acha. Vai achar. Ah, tá. A igreja de Santa Dínfina existe. Eu fui visitar. Tinha aqui. É lógico. Puxa, na Bélgica. Tinha aqui, mas eu te conto a decepção também. Vamos lá. Vamos lá. Como é que é a apresentação de Santa Dínfina? É ela, a Santa Dínfina, com um diabo acorrentado, dominando a loucura, a possessão demoníaca. Porque nessa época ainda tinha essa noção. Claro. E ela é do século VIII, que começa essa peregrinação para a Vila de Gel. Sei. Bom, a minha decepção, vou abrir um parênteses e já fecho. Eu peguei um livro, eu sou mini colecionador de livros raros de psiquiatria forense e medicina legal. Então, achou? A igreja de Santa... a igreja de Santa Dívida. Agora, veja se você acha a imagem da santa, que é ela acorrentando. Se não tiver, eu mando depois para você, eu fotografei. Tá bom. Lá direto da igreja. Não, mas ele acha aí. Essa, na verdade, ela não chama igreja de Santa Dívida, chama de Santo Amans, salvo um ledo engano. Mas aí que está a santa... Bom, mas vamos lá. Abertura de parênteses para fechar. Certo. Essa cidade... A minha decepção. Eu tô comprando livros e tal, e consigo, lendo um livro de 1831, de Jean-Étienne Esquirol, 1831, eu vejo Vila de Fou, Vila dos Loucos, Fou é loucura, Vila dos Loucos, e ele mostra que os doentes mentais ficavam, que para ele foi uma grande surpresa, e ele foi visitar. Que os loucos iam para lá, ficavam, normal, como se fossem pessoas normais. A única coisa que eles iam fazer a novena, quem podia, novena para Santa Dínfina, e quem não podia, os parentes iam fazer. E eles ficavam morando. Até aí eu falei 1821 que ele foi visitar, o meu livro é de 31 ou 36, não me lembro agora, 1800. Um dia eu tô num sebo, garimpando, e tem um livro, Vilela, que tem, sempre são aqueles livros, tem um livro que tá querendo cair. Sim. Sabe aquele um que tá querendo pra fora, cair? Um pouquinho para fora. Opa! Quando eu vi que era de Antônio Carlos Pacheco Silva, um dos grandes tava mestres... esperando para você pegar. Parece que estava esperando, me chamando, me pega. Eu pego o livro é de 1956. Já mais de 100 anos. Quando eu vejo, ele foi fazer uma excursão para Vila de Fou, em 1956, e conta, e a vila ainda estava existindo. Nossa. Eu falei, não acredito. E nós estávamos mais ou menos na virada do século XX para o XXI. Eu falei, há 50 anos Pacheco Silva foi e a Vila de Fou tá funcionando. Eu fiquei louco. Eu quero ir para lá. Preciso ir, preciso ver. O que está acontecendo? Que coisa linda. E aí eu soube que Francisco Franco da Rocha, que fundou o Hospital de Juqueri, em 1897,
Ele implantou uma comunidade aberta para os doentes mentais que ficavam trabalhando na roça, plantando, mas tudo aberto. Por quê? Depois de ter voltado da Ville de Fou. Ele implantou. E tinha pessoas da cidade, dali, que tomavam conta, que viviam de permeio, todo mundo junto. Bom, pois bem, fecha parênteses, vou voltar para a minha decepção. Aí eu me preparo para Ville de Fou, para Vila dos Loucos. Sim. E estou pensando que eu vou numa cidade com doentes, vivendo ali, tudo, uma coisa que era como no passado. Claro. Bom, Vilela, a primeira decepção, que eu fui com um carro alugado, é que as placas das cidades na Bélgica, pelo menos naquele tempo, início dos anos 2000, elas são placas pequenas para cidades pequenas e placas grandes para cidades grandes. Certo. E eu tô querendo Ville de Fou, Gel, a cidadezinha de Gel, eu tô querendo para quê pequena, né? Os doentes tudo ali, vivendo de todo mundo junto. Mas a placa apareceu grande. Falei, pá. A placa, eu falei, será? Olha lá a imagem, ele achou a imagem da Santa com o demônio lá, ó. Deixa eu ver. Ah, tá aqui. Essa mesma. Tá. Exatamente. Olha o demônio acorrentado aos pés. Exato. A Santa Dífina tem história, viu? Posso contar de... Tá bom. Tem. Mas eu vou terminar. Aí chega lá... Essa daí essa daí é bonita, essa imagem. Pô, bem bonita. Boa, pegou uma bela imagem. Aí tá lá a placa grande. Bom, a placa grande. E eu tô pensando que a placa é pequena pra gente tá dentro Quando eu chego lá, não é cidade. É uma cidade já, digamos, relativamente... 50 mil habitantes. Sei. É grande em termos de Europa. Claro. Bom, e os doentes mentais estavam ali? Não é. Virou, obviamente, que tudo isso virou, nos anos 2000, virou museu. Eu fui ao museu, tinha ido até num sábado, num domingo, e a pessoa que tomava conta do museu estava fechada. Coitada, ela viu a minha decepção, vindo do Brasil, para ver tudo isso. Então, o que ela fez? Abriu. Poxa, sério? Foi maravilhosa, foi maravilhosa. Que legal. Abriu, então eu pude ver que as correntes que eles chegavam, que eram tiradas, a história de Santa Dínfena, a novena que eles rezavam para Santa Dínfena, para curar, e foi muito bom. E eles têm alguns hospitais psiquiátricos já lá, mas todos eles abertos. É o tratamento do doente mental aberto, que hoje a gente tem aqui no Brasil, nas famosas residências terapêuticas, que são abertas. Né? Abertas, claro que os doentes podem sair, mas eles vão com acompanhante para não recidivar, por exemplo, por causa de alcoolismo e drogadição, né? Então vão com acompanhante, mas vão a feiras de arte, vão a cinema, vão, enfim, passear. Mas vai com um acompanhante, vai um grupo, tudo. É muito bom, é um tratamento muito humano, muito, muito interessante para esses que podem, né? Claro. Porque a gente sempre teve isso, né? Dessas pessoas loucas ou pessoas com esses distúrbios serem apartadas da sociedade. Mas não pode. Até tem aquele filme, né? Que aqui no Brasil, com o Santoro, como chama? O bicho Sete Cabeças. Eu conheci o escritor do livro. Que dava um choque, né? Nele. Mas aí eu preciso trazer uma realidade para você. Como eu te falei. Ficção é uma coisa. Eu conheço de dentro. A ficção tem que dar liberdade poética, que eu não dou. Eu não dou. Claro, como eu sou especialista nessa área, eu fico crítico. Claro. Eu conheci o escritor do livro na época que ele escreveu Carrano, salvo o engano. Não, é Carrano, sim, o nome dele. Parece que ele já faleceu. E ele era uma pessoa muito boa, mas ele enfim, ele queria dar... Ele, como se diz, carregava nas tintas claro. Para dizer que ele foi preso só porque ele estava com uma baganinha de maconha, que aí ele não sei o quê. Enfim, mas eu acho que é tudo normal, natural, né? Que dava choque elétrico de castigo. Isso. Não é isso. A eletroconvulsoterapia é feita até hoje. É? Sim, senhor. Com resultados? Bons, lindos e maravilhosos. Quem faz é um dos melhores centros de eletroconvulsoterapia, está na USP, no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. Nossa. É muito bom.
precisa desmistificar. Porque as pessoas falam, não, dá choque elétrico como castigo. Não pensa assim. É um tratamento mesmo? É um tratamento. Que e faz aí, eu no acho corpo? que é, entre aspas, um famoso restart. Ah, tá. Porque como que é feito? Primeiro, é anestesiado, o paciente é anestesiado, e só vale para 2 únicos casos. E funciona. Funciona para valer. Alguns são mais difíceis, mas 2 únicos casos. Que eu costumo dizer para você o seguinte: se porventura eu tivesse, eu não vou ter, porque, enfim, já passei do tempo de ter. Dize-me a idade que adoecestes, que eu te direi de que mal padeces. Boa. Quer dizer, Pela idade da pela pessoa. idade você sabe o que tem. Tá. Então não é o caso. Mas 2 únicos casos que se dá a eletroconvulsoterapia. Um é na depressão endógena. Não aquela que você brigou com a namorada, Sim, hein, pelo amor de qual que é Deus. A endógena é uma doença mental grave, que a depressão nasce da noite do nada. E não é qualquer um que pode ter. Você tem que ter um tipo físico próprio. Sei. Não é qualquer pessoa que pode desenvolver. É uma coisa, é uma doença mental que já nasce, desenvolve e morre. Então, quando entra na depressão endógena, terrível, os remédios antidepressivos não funcionam não tem mais, chega um momento que não tem. E é muito perigoso porque é o único mal psiquiátrico que mata. Porque a pessoa vai a suicídio. E o suicídio é uma coisa terrível. Terrível porque ele dissimula esse doente mental com essa depressão endógena de tal forma que qualquer coisa pode. Por exemplo, eu quero ir no banheiro. Vai no banheiro, tem uma lâmpada, tira e corta. Putz. É terrível. Então, a eletroconvulsoterapia, nesses casos, funciona. Funciona e funciona bem. Poxa. Anestesia é uma corrente elétrica específica, não é de tomada. Claro. É um aparelho que dá baixa amperagem e tal, são 3 segundos, ela tem como se fosse um restart no bioeletroquímico dos neurônios. Tá. E espera-se que venha, o paciente não sofre, não tem problema nenhum. Esse é o primeiro caso. O segundo caso que se dá a eletroconvulsoterapia é na esquizofrenia catatônica. Catatonia é quando a pessoa fica com aquilo que se chama de flexibilidade séria. Séria no sentido de cera. Então parece um boneco de cera. Se você põe, fica. Entendi. Você põe, fica. Aonde você põe, fica. É interessantíssimo. Eu vou abrir um parênteses e eu vou fechar já. Tá. Eu ainda estava no início da profissão e tal, e eu vi um esquizofrênico catatônico num ambulatório de psiquiatria que eu trabalhava, e aí eu falei, não, peraí, eu vou conversar. Eu vou tirar ele dessa flexibilidade séria no papo, vamos conversar, né? E tentei. Fiz todas as micagens do mundo. E ele parado. Não mexe. É uma coisa realmente... Nossa, eu nunca vi isso. É difícil de ver. Bem mas raro? É raro. Mas aí a eletroconvulsoterapia também é boa. Destrava essa pessoa. Eu acho que é um restart, ela funciona. Fechei parênteses. Sei. Bom, aí a gente volta pro... E para casos de mal de Parkinson também pode Não. funcionar? Não. Não, essas 2 só. Tá.